Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal, a gente precisa de vocês. E eu já estou te esperando para a gente conversar sobre a amplitude de funções, de atribuições do STF, sobre o STF regulamentando o combate às queimadas amazônicas através de decisão do ministro Flávio Dino, do berço constitucional, dessa pleiade de atribuições do nosso Supremo Tribunal Federal, e das ADPFs, as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, o ministro Flávio Dino determinou, o ministro Flávio Dino, agora do STF, agora ministro do STF, determinou em um cumprimento de sentença, de decisão, que o governo federal, o governo Lula, tome providências com dedicação de contingentes exponenciais de membros das forças públicas, de salvamento e segurança, com dedicação de esforços e de receita, no combate às queimadas da Amazônia para cá, nessa época de seca que a gente vive. Flávio Dino fez isso no bojo, dentro de uma DPF, ação de arguição, de descumprimento de preceito fundamental, que é um remédio constitucional, é uma ferramenta jurídica para obrigar governos e instituições a cumprirem preceitos fundamentais, preceitos que estão inseridos na Constituição Federal, que porventura não estariam sendo cumpridos sem a interferência, sem a solicitada interferência do Supremo Tribunal Federal, ou seja, por competência constitucional, o STF, que vela pela Constituição, é o tribunal responsável por disciplinar e deliberar sobre descumprimento daquelas normas, daqueles princípios, daquelas garantias fundamentais estabelecidos na nossa lei maior. O grande problema é que tudo na nossa Constituição Federal é bastante garantista. Tudo que está previsto como garantia, inclusive aquelas do famoso artigo 5º da nossa Carta Magna, tudo aquilo pode ser alvo de displicência governamental, de desídia, tudo aquilo pode ser afrontado, tudo aquilo pode ser vulnerado. Ou seja, todas as nossas garantias constitucionais fundamentais podem ser lesadas e feridas, e elas são muito amplas. Como eu disse para os senhores, a nossa Constituição é bastante garantista. Resulta disso, acompanhem o meu raciocínio, que toda e qualquer matéria sob a face da terra, ou pelo menos sobre o território nacional à luz da Constituição, toda e qualquer matéria pode ser alvo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, de uma DPF. Isso inclui direito à vida, direito ao meio ambiente, direito à igualdade racial, direito à
a proteção contra a violência de gênero, enfim, tudo isso pode ser alvo de ADPF. E essa Constituição, que garante tanto e que instrumentaliza o modo como se vai defender o cumprimento destas garantias através de uma ADPF, também diz que é o STF, o guardião máximo da Constituição, o responsável por decidir as arguições de descumprimento de preceito fundamental, que podem ser propostas por partidos políticos, entes federados, ou seja, União, Estado, Município, Distrito Federal, seus representantes, né? Entidades de classe, sindicatos e por aí vai. Ou seja, qualquer pessoa jurídica que não seja descaradamente comercial pode impetrar uma DPF, pode interpor uma DPF. Essa DPF pode versar sobre o céu e as estrelas, ou a importância do tomate na salada de alface, ou seja, a matéria por demais ampla e uma matéria por demais ampla a ser dirimida pela nossa Suprema Corte de Justiça, já atabalhoada de serviço. No mundo democrático, ocidental, civilizado todo, as Supremas Cortes de Justiça existem preponderantemente para julgar de maneira colegiada a questões que já foram discutidas, deliberadas e decididas por juízes e tribunais, órgãos judicantes inferiores. Ou seja, se for na Corte Constitucional, na Suprema Corte Americana, por exemplo, é alvo sempre de... São Supremas Cortes sempre alvo de comparação, a brasileira e a norte-americana. Lá você vai ter recursos de decisões que criaram precedentes em tribunais inferiores e que estão sendo alvo de pedido de revisão, ou seja, matérias já foram exaustivamente discutidas e vão lá para a Suprema Corte dar olhadela final. É por isso que a Suprema Corte americana entra composição, sai composição, entra presidente, sai presidente, entra democrata, sai democrata, entra republicano, sai republicano. A Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos não está atabalhoada de processos, não está totalmente entulhada de serviço, como o nosso Supremo Tribunal Federal está, porque a matéria ela é mais seletiva. E por que isso acontece? Porque a Constituição norte-americana, apesar das suas múltiplas emendas, é uma Constituição enxuta, que deixa para a legislação infraconstitucional, que deixa para precedentes jurisprudenciais de tribunais inferiores deliberar sobre aquelas matérias que não sejam imprescindíveis ao funcionamento político daquele grande país. Conosco, dada a pleiade, né, os inúmeros direitos que são resguardados, que são garantidos, que são estabelecidos pela nossa Constituição Federal, por conta desse espectro imenso, abissal, assustadoramente grande de matérias albergadas pela Constituição Federal, acaba se ampliando também a competência do STF, que é o guardião supremo desta mesma Constituição brasileira.
Mas o problema não é somente o excesso de serviço que essa amplitude de competências acarreta ao nosso STF. É a visibilidade, por vezes, pejorativa que essa competência ampla acarreta aos nossos juízes da Suprema Corte, aos nossos ministros componentes do STF. Eles acabam tendo que governar. Em países democráticos, em que há um sistema republicano de tripartição entre os poderes, fica muito estranho você admitir a hipótese do juiz governando, deliberando no lugar do poder executivo, criando leis no lugar do poder legislativo, quando as instituições brasileiras funcionam, os poderes funcionam. São criticáveis? São, como tudo é criticável. Em lugares em que há imprensa livre, em que não há censura, em que há liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, como é no Brasil, não é mesmo? Pois então, se critica o funcionamento dos poderes, mas eles estão aí funcionando. Por conta desse funcionamento dos poderes tripartites da República, fica muito estranho você ouvir falar em juiz governando e deliberando, membro do Poder Judiciário governando e deliberando, no lugar de representantes de outros poderes da República. Além disso, a questão da visibilidade pejorativa também é bastante contundente e tem que ser pensada e tem que ser repensada, porque esses dias eu assisti um corte no YouTube de um voto do ministro Alexandre de Moraes decidindo a uma ação trabalhista em que um motoboy entregador de comida estava tentando, motoboy entregador de comida, estava tentando demonstrar vínculo empregatício com o iFood. E esse tipo de demanda foi parar no STF. E estava lá o ministro Alexandre de Moraes, debruçado sobre documentos, contratos de trabalho, carteira de trabalho, declaração de testemunhas, né? Horas extras, indenizáveis. Olhem que surreal, um ministro do STF debruçado sobre uma matéria ordinária, comum, corriqueira desta natureza. É surreal. Tribunais e cortes superiores de justiça não devem deliberar sobre o trivial. Devem julgar, no mais das vezes, recursos sobre matérias já deliberadas e discutidas, já digeridas, já mastigadas. A competência originária, o que é isso? É o processo que é julgado em primeiro plano no STF, como é o caso das ADPFs, as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Isso é para ser a exceção da exceção da exceção da regra. O mosquito azul. Os tribunais constitucionais dos povos ocidentais e republicanos do mundo se prestam a decidir de maneira colegiada a matéria relevante, exclusivamente constitucional, derivada de constituições enxutas. E apenas muito esporadicamente vão decidir de maneira monocrática, ou seja, só um de seus membros vai deliberar sobre a matéria, excepcionalmente, ou o colegiado irá julgar em primeira e única instância, muito excepcionalmente, causas raríssimas,
No mais das vezes, é o colegiado que funciona, e o colegiado que funciona como revisor. Lado oposto, lado contrário, por outro lado, não vai funcionar. Como não funciona, torna lenta, torna morosa a justiça do Tribunal Superior, torna o tramitar processual um campo minado de insegurança jurídica. As decisões monocráticas, ou a monocratização do funcionamento dos tribunais superiores, é um fenômeno bastante brasileiro. Tribunal, se você for estudar português, não precisa estudar direito, não. Se você for estudar português, tribunal é coletivo de juízes. A garantia da segurança que nós temos das decisões do Supremo não repousa somente no fato de serem eles todos, em tese, homens probos, homens e mulheres probos, de reputação inatacável e notável saber jurídico. Não. A segurança jurídica que deve derivar do Supremo Tribunal Federal vem também do fato que eles são um colegiado, um grupo de juízes, como, aliás, todo tribunal é. Para quê? Para que nós tenhamos a certeza que vários vão examinar a causa. E é muito difícil vários errarem, ou vários serem levianos, ou vários serem por qualquer modo, venais, ou partidários, ou julgarem com ideologia, todos ao mesmo tempo. Para essa garantia para o cidadão é que as decisões são colegiadas. Para essa garantia ao cidadão de julgamentos justos, que deriva lá do julgamento justo, imparcial, igualitário para as partes, é que vem a necessidade da colegialidade dos tribunais. E mais importante ainda, a colegialidade no STF, que é o último a julgar, e que não deve ser o único a julgar quando é o último a julgar. Vejam-se o caso, por exemplo, bastante revisitado aqui, dos processos crime por competência originária. Por exemplo, os tentáculos da Operação Lava Jato, decididos, aquelas ramificações da Operação Lava Jato que foram decididos diretamente no STF, porque continham réus, ministros de Estado, presidente da República em exercício, etc., etc., senadores da República. Isso tudo foi julgado diretamente no Supremo Tribunal. Ou o mensalão, julgado diretamente no Supremo Tribunal. Zé Dirceu, vocês lembram disso? Marcos Valério. Uma das garantias que todo sistema democrático republicano do mundo tem para o seu cidadão, que oferece a garantia para o seu cidadão, é o duplo grau de jurisdição. Ou seja, uma decisão para te prejudicar tem que poder ser revista por um tribunal, por um colegiado revisor. Que tribunal superior, colegiado, revisor tiveram os réus do mensalão ou da Lava Jato com foro prerrogativa de função? Foram julgados pelo STF uma única vez e pronto. E pronto. O que demonstra que essa competência do STF, do Supremo Tribunal Federal, para julgar e deliberar em primeira instância, tem que ser extremamente residual, extremamente raro. Até porque do STF só se pode recorrer a Deus. E aí a gente toma cuidado com a monocratização das decisões dos tribunais. O que é isso? É o componente, o magistrado, desembargador, juiz, ministro de algum tribunal decidir monocraticamente, isoladamente, uma matéria que deveria ser deliberada pelo colegiado de juízes.
infelizmente isso acontece muito, por questões de rito, de regimento interno dos tribunais brasileiros. E a gente tem que tomar cuidado, porque a monocratização das decisões dos tribunais, além de afetar a segurança jurídica, que sempre é mais arraigada, que sempre é mais firme, que sempre é mais compacta, quando a decisão vem dos vários juízes que compõem o colegiado, além disso tudo, a decisão monocrática pode combalir, prejudicar e esvaziar o mérito da causa, a decisão definitiva, ao fim e ao cabo, lá ao final. Julga-se em tutela de urgência, monocraticamente, e se delibera isoladamente, um magistrado só, delibera sobre a questão de fundo, esvaziando a causa a ponto dos seus pares, demais magistrados, componentes daquele tribunal, não terem mais na prática o que pacificar, não terem mais na prática o que deliberar, o que julgar. Para não dizerem que eu não falei de flores, eu vou citar aqui um caso meu. Chegou às minhas mãos um pedido para liberação de um veículo de carga, de uma carreta, um caminhão, que estava repleto em sua carga de produtos perecíveis, que estava retido numa barreira policial, numa aduana da Receita, porque faltavam comprovantes de pagamentos de impostos. E a mercadoria iria perecer. Confrontado e alertado com o valor da carga, o fato de que ela ia se perder com evidente prejuízo para o seu proprietário, que era uma carga de valor bastante alto, se confrontado com um imposto irrisório, supostamente devido, diante dessa dualidade e do risco do perecimento da carga, eu não hesitei em tutela de urgência em liberar a carga. Em tutela de urgência. Liminarmente, como dizia antigamente. Aí eu pergunto para vocês, sobrou o que para julgar ao final? Sobrou o que para julgar no mérito? Nada. Esvaziada a causa. O problema da monocratização das decisões, das tutelas de urgência, das causas emergenciais, nem sempre tão emergenciais assim, é esse. É esvaziar o mérito e impedir, no caso dos tribunais em específico, que aquela decisão lá atrás, liminar, monocrática, proferida por um só juiz, seja deliberada com foco, com objetividade, na prática, pelos demais magistrados. Esse que é o problema. E aqui eu não posso deixar de falar do tiro no pé, que foi essa ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela foi proposta pelo PT e mais alguns acólitos da esquerda contra o então governo Bolsonaro por conta da suposta desídia no trato com a preservação do meio ambiente. Ok? Foi proposta lá atrás pelo PT contra Bolsonaro. Agora julgada, confirmada a decisão de tutela de urgência, confirmada no seu mérito a decisão sob relatoria do ministro Flávio Dino, agora é o PT que vai ter que cumprir o deliberado pelo STF. O PT que ajuizou a ação, agora vai dar cumprimento à ação. Pessoal, não é que eu sou contra proteger o meio ambiente, é seríssimo isso. São os direitos de quarta geração, como dizia Norberto Bobbio. É o direito reservado às gerações vindouras. Nós lutamos hoje por aquilo que deverão desfrutar os nossos netos e bisnetos. O direito ao meio ambiente limpo é um direito de quarta geração. Tem que defender mesmo. Só que é isso é coisa
que num país mais organizado juridicamente, é coisa que um juiz federal delibera, fustigado, provocado por um procurador federal, por um procurador da República. Não precisa de STF nisso. Esse que é o ponto. Para terminar, uma frase do Geraldo Vandré, aquele, para não dizer que não falei de Flores. Não existe nada mais subversivo do que um subdesenvolvido erudito. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.